Olá, bem-vindo a todas, bem-vindo a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele é digno. Sabe? Ele é digno. Ele se entregou por nós. Ele tomou sobre si as nossas dores, como diz o profeta. Sabe, Ele levou sobre si as nossas aflições, os nossos erros, as nossas transgressões. Ele levou sobre si todas as coisas que nos tiravam a paz. E nos deu a sua paz. E Ele fala, minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo dá. Sabe, e essa alegria de ter sido alcançado por tamanho amor precisa estar em nossos corações todos os dias. Nada pode nos afastar desse amor. Então não nos afastemos nós mesmos dele. Sabe? Nada pode nos separar desse amor. Amor de morte de cruz. Amor de se entregar. Amor de não pensar duas vezes. Só ouvir o que o Pai disse e se lançar. Eu sou esse cordeiro, Pai. Pode me eleger cordeiro, porque eu vou lá. Eu vou lá e vou tomar sobre mim o que era deles, para que eles sejam resgatados para ti. Sabe, é o único filho unigênito que eu conheci que fez questão de abrir mão da unigenitude para ser só o primeiro gerado. E trouxe uma gama de irmãos para chegar diante do Pai, porque ele sabe o quanto filhos agradam o Pai. E ele se entregou, foi lá e sofreu por nós todas as coisas que eram nossas. Amém? Então vamos nos regozijar no Senhor. Não existe nada em nós. Não existe nada em nós a não ser o amor de Deus sobre nossas vidas, que pudesse nos resgatar de tamanha mão forte que era o pecado. Mas ele não era mais forte do que a mão de Deus. Não era mais forte do que o amor de Deus. Não era mais forte do que a graça de Deus. Por isso que Paulo, desesperado, dizia um monte de coisas e falou, Senhor, me livra. E a resposta do Senhor para ele foi, Paulo, relaxa. A minha graça é o suficiente para que você viva. A minha graça é o suficiente para que você faça todas as coisas que são necessárias serem feitas. Então que nessa noite a gente se agarre à graça do Senhor. Amém? Vamos ler juntos salmos nessa noite de celebração, nesse encontro de celebração, nesse local onde a gente se reúne para dizer as maravilhas que o Senhor faz sobre nossas vidas. Salmo 117. Salmo 117. Um dos maiores salmos que tem na Bíblia. 2 versículos. Louve o Senhor todas as nações. Louve-no todos os povos. Pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Vamos ler de novo? Louvem o Senhor todas as nações. Louvem-no todos os povos. Pois grande é o Senhor, grande é o seu amor por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Então vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar hinos de louvor a Ele. Vamos falar com nossos lábios e os nossos corações e o nosso corpo inteiro. Dizer, Senhor, nós estamos aqui para te louvar, porque o que somos nós?
sem tua presença? O que somos nós sem tua graça? O que somos nós sobre todo o sacrifício feito na cruz? Não seríamos nada. E eu quero te dizer uma outra coisa ainda. Hoje é dia de ceia. Corre lá, pega o suco de uva, o vinho, pega o pão e vamos ceiar juntos. A palavra de Deus diz que a ceia é um mandamento de Cristo. Jesus disse de forma tão clara: olha, aquele que não bebe do meu sangue, não come do meu corpo, não tem parte comigo. E quem aqui tem parte com Jesus? Eu tenho. Aleluia. Eu tenho, aleluia. Então vamos juntos ceiar nessa noite em memória daquele que se entregou por nós. Corpo e sangue. Nós pedimos, vai lá, pega o teu vinho, pega o teu pão. Vamos fazer juntos hoje, no final do culto, sempre a gente faz. Amém? Vamos assim? Amém. Então fecha teus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse dia. Senhor, nós te damos graça pelo esse domingo. Nós te damos graça, Senhor, por esse dia. Nós te damos graça, Senhor, pela semana que passou, sobre tua proteção, sobre o teu cuidado, sobre a tua mão forte sobre nossas vidas, Senhor. Trazendo-nos paz, trazendo-nos, Senhor, graça em ti. Obrigado pelo teu Filho, que a si mesmo se entregou, pelo sangue dele sobre nossas vidas. Razão pela qual estamos aqui diante de tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que nos guia, nos constrange, nos mostra, Senhor. Nos revela a ti todos os dias. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Henrique. Boa noite a todos. Boa noite. Não fecha o seu amor. Amém. Boa noite a todos. Desliga. Obrigado. Boa noite a todos. Graça e paz. Acontece, né? A gente trabalha com tecnologia, às vezes ela tenta E a gente tentou, né? às vezes ela tenta nos parar, né? Tenta nos tirar do foco. Mas a gente veio para adorar o Senhor. Então você também veio para adorar o Senhor. Se lance agora, mergulhe, se permita. Chegou o momento agora da gente se ligar com o Pai através do louvor. E eu te convido a você fazer do lugar onde você estiver agora um lugar de adoração. Amém. Deixe o Senhor entrar, deixe o Espírito Santo agir, deixe Ele mover. Eu creio que onde você estiver e na entoação de cada louvor, Deus vai fazer um mover. Eu creio. Porque onde a presença do Senhor está, acontecem sinais e proezas. E não vai ser diferente na sua vida. Você crê também? Então vamos louvar o Senhor? Vamos declarar, vamos dar glória, começar glorificando o nome dEle. Sabe? A palavra diz que lá no céu, os anciãos ficam cantando santo, santo, santo. Então chegou a nossa hora também de a gente dizer glória, glória e aleluia. Porque vencendo vem Jesus. Você crê nisso? Então vamos declarar com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, com toda a nossa força. Declare: glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Aleluia. Oh, glória. Vamos com todo o seu corpo, declare isso. Oh!
entronizado. As nações vão lhe julgar, todos grandes e pequenos, o juiz vão declarar. E os remidos triunfantes em fulgor vão cantar, vencendo o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória. Oh, glória, glória, glória. Vencendo o Rei Jesus. Vencendo o Rei. Declare, declare, vencendo. Vencendo o Rei Jesus. Oh, glória! Você crê nisso? Um dia eu e você vamos estar lá com Ele e todas as coisas serão passadas, as nossas lágrimas serão enxugadas, porque Ele mesmo diz e atesta que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E aí você fala assim: pastor, vale a pena? Vale a pena? Vale muito, querido. Como vale a pena? Você viver uma nova vida em Cristo. Deus preparou uma nova vida para você. Para você Deus preparou. Então abre mão, se lança diante dele, se permita o Espírito Santo mudar a tua vida. Permita Deus transformar o teu ser. Use esse louvor como uma ferramenta agora e diga isso para o Senhor. Diga que você perca. Aleluia. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Olha que lindo, diga. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? De que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada.
Entenda, nada é mais precioso. Nada é mais precioso não, querido. Se permita viver na presença de Deus, experimentando a presença de Deus, andando na presença de Deus. Se permita ser um com Deus todos os dias. Se permita se lançar diante dele, sabe? Quantas pessoas ficam assim: como é que vai ser daqui pra frente? Como é que vai ser minha vida? Se lança diante do Senhor. Se permita viver o Senhor. Se permita. Deixa o Espírito Santo começar a mudar as coisas de lugar. Ele quer mudar as coisas de lugar. Ele quer te dar uma nova história. Ele tem te convidado para viver uma nova vida. Então deixa a presença do Senhor entrar e fazer morada. Deixa a presença do Senhor entrar. Apenas você precisa dizer para o Senhor que se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. E de que adianta eu juntar os meus tesouros? De que adianta? É a Tua presença que eu preciso, Senhor. É só a Tua presença. É só a Tua presença. E por isso nós na terra cantamos e Te adoramos, Senhor. Nós cantamos a Ti, ó Deus. Aleluia, nós cantamos a Ti, Senhor. Cante ao Senhor, cante. Aleluia. Eu ouvi uma vez e li no Teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver dois ou três juntos reunidos, ali estarei. Faz mais uma vez. Faz todos os dias, Senhor. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da Tua igreja. Deixa o céu descer sobre a Tua casa, sobre a Tua família. Eu ouvi uma vez e li no Teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver dois ou três juntos em Teu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como as águas
trono, com os anjos, com os anciãos, louvamos o nome do Senhor. Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, adore, adore, adore. Glória a Deus, glória a Jesus. Sabe, às vezes a gente perde a oportunidade de nos lançar, então se lança. Se lança diante do Senhor, se coloca diante dele, se permita, sabe? A sala do trono é onde você estiver, querido. Ah, pastora, mas a senhora não sabe onde eu estou agora. O teu secreto não é apenas o teu quarto com a porta fechada. O teu secreto é a tua intimidade. É aquele lugar especial que tem dentro do teu ser. É só você entrar. Entra nele e fala com o Pai. Amém? Vem cá, pastor João. Use esse outro que eu vou consertar isso. Alô? Ele não está precisando. Batalha. Mas o louvor, ele rompe todas as coisas. Ele vai aos céus. Um lugar muito especial. A palavra de Deus diz que o louvor atinge o coração de Deus. Atinge de forma tão forte que a palavra de Deus diz que ele habita no meio dos louvores. No meio dos louvores. Então abre teu coração e se derrama diante do Senhor. Louva Ele. Louva, 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 louva. Louva o Senhor. Esse é a função principal do culto. Louvar, cantar louvores ao Senhor. A palavra de Deus diz que os anjos ficam o tempo inteiro diante do Senhor, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da glória de Deus, como cantamos agora há pouco. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Então não olha para os problemas, não olha para as situações difíceis, mas olha para aquele que primeiro te amou, aquele que primeiro se entregou. E perceba, olha, todas as coisas são perdas. Paulo disse, olha, eu tenho como por perda todas as coisas que eu tenho sem o Senhor Jesus. Porque eu prefiro ter o Senhor Jesus. Como a gente cantou aqui essa noite, se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Nada eu serei sem Ti. E a gente precisa declarar isso para o Senhor, que Ele é suficiente em nós, que a graça dele nos basta, e que o nosso coração está aqui para
prestar louvor, para prestar culto. Olha, o Senhor Jesus tirou o povo do Egito para prestar culto a Ele. E aquele povo saiu para o deserto. E o Senhor está te chamando essa noite para prestar culto a Ele. Então abre o teu coração, se derrama diante da presença dEle. Se derrama diante dEle e diz: olha, Senhor, vem e recebe o meu louvor. Sabe? Tem um louvor antigo que a gente cantava muito lá na igreja, no Maranhão, que fala que no meio dos louvores Deus habita. E que agora em nós habita o seu Espírito. Então a gente precisa cantar e a Cristo exaltar, pois sua glória encherá esse lugar. E a gente precisa dizer isso todos os dias e acreditar de forma concreta que a glória do Senhor está nesse lugar. E se está nesse lugar, está no seu coração, porque é no seu coração que o Senhor quer fazer morada. É no seu coração que Ele quer fazer com que as coisas aconteçam de forma clara. O Senhor quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer que a bênção dele jorre sobre você. Amém? Então vem e se derrama diante do Senhor. Se lança diante dele. Se declara insuficiente em Ele, para que o amor dele se derrame diante de tua presença e você possa sentir essa paz que nada no mundo pode nos trazer, mas que Ele traz para a gente, Ele traz para mim, Ele traz para você. Amém? Então vamos para a palavra nesse momento. Pastor Amy. Estende suas mãos para cá. Vamos orar para a pastora Amy. Senhor, nós te damos graça pela vida da pastora Amy. Nós te damos graça pelo teu amor sobre a vida dela, sobre o clarear do teu Espírito sobre essa mente, Senhor, para que ela veja a palavra e traga, Senhor, ela revelada sobre os nossos corações. A palavra rema, Senhor, direto no teu trono. Faz dela esse canal, Senhor. Nós pedimos assim em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Mais um domingo que o Senhor nos fez, né? Hoje, essa semana eu tive um convite muito especial de estar ministrando num grupo da igreja Arena Church, que se chama Arena Digital. E o Senhor já havia me dado uma palavra. A gente está vivendo oceanos, né? Sobre a tua palavra eu lançaria rede. E o Senhor falou algo no meu coração sobre direção, sobre visão, sobre mira e sobre... Tem a colinha aqui, para não me perder. O tempo, direção e mira. E o pastor João falou assim para mim: pastor Amy, essa palavra foi muito forte, essa palavra foi muito boa. Eu acho que você poderia trazer no culto. Até porque na arena a gente teve que falar em pouco tempo, então muita coisa ficou oculta, muita coisa ficou retida. E a gente quase não pode comer a palavra assim, sabe? Então hoje a gente vai comer a palavra, a gente vai sentar à mesa e receber uma palavra assim, que vai trazer respostas para a tua vida. Você crê? Eu creio. Então vamos lá em Lucas 5, versículo 4. A gente hoje vai continuar falando sobre o encontro de Jesus com Simão. E ele lá na praia, Jesus encontra aquele homem e chama ele para voltar para o mar. Você fala assim: pastor, eu estou cansado de ouvir essa história. Mas toda vez o Espírito Santo traz algo novo. E dessa vez foi uma pergunta que ele fez no meu coração, e que eu fiquei indagando por um bom tempo. E fiquei pensando: como é que isso foi possível? Vamos ler juntos, que aí você vai entender o que eu estou falando. E é bom que agora a gente vai poder passear na palavra, porque isso é muito bom, você comer da palavra. Então venha comer da palavra com a gente. Precisa que você vai sair aqui alimentado. Amém? Então, Lucas 5, versículo 4, diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e
lançai as vossas redes para pescar. E disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai eterno, Pai de amor, aqui está a sua palavra, Senhor. Eu te peço legalidade para ministrá-la. E te peço, ó Deus, que o Senhor possa falar a cada coração agora que está assistindo e está conosco, prestando culto a Ti, Senhor. E que essa palavra possa alcançar a cada coraçãozinho neste momento. Possa ser, Senhor, como um acalanto, Senhor. Possa ser como um bálsamo. Possa visitar essa pessoa onde ela estiver agora. E que essa palavra traga resposta, traga cura, traga vida. Em nome de Jesus. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiquei pensando quando eu li esse versículo, depois de ler muitas vezes, né, foi que Jesus falou para ele: faze-te, ou seja, vai ao mar alto e lança a vossa rede para pescar. Simão, ele tinha o ofício de pescador, ou seja, ele era pescador, ele já sabia como pescar, ele tinha todas as manhas, como diz esse ditado popular, né? Quem não tem as manhas não entra. E ele tinha todas as manhas, ele sabia, tanto que ele pescou durante a noite. E ele chegou de manhã arrasado, talvez cansado, de tanto ter tentado pescar e não ter apanhado nada. Mas aí Jesus falou para ele assim: lança-te ao alto mar. Eu te pergunto, Jesus deu um endereço para ele? Jesus pegou e deu a ele um mapa do tesouro falando: olha, você vai andar com barco a milhas, não é isso, amor? Você vai andar essas milhas e você vai parar, depois daquela pedra tem uma rocha, vira a ilha e ali você vai encontrar o peixe. Não, Jesus não falou. Tem momentos na nossa vida que a gente parece e a gente pensa que a gente está ao esmo, que a gente não tem segurança de onde a gente está indo. Para onde eu estou indo? Antigamente tinha uma frase que ficava nas rodovias assim: para onde eu vou? Qual é o meu futuro? Né? O Senhor nos deu um futuro de paz e não de mal. Mas eu fico me perguntando como é que Simão conseguiu chegar no lugar exato do milagre. Porque ele poderia ter ido para qualquer lugar. Mas como ele foi dirigido a tal ponto que ele encontrou o cardume? Como ele encontrou? Será que foi Jesus que falou assim, quando ele parasse, cardume, vai lá, vai até ele? Poderia também ter acontecido. Mas ele andou no lugar exato do milagre. Querido, você foi feito para chegar no lugar exato do milagre, amém? Você crê nisso? A nossa vida é um caminho de milagres. Nós estamos num caminho de milagres. Porque aquele que está conosco nos outorga isso. Nos declara. Ele já nos deu. Em Efésios diz que Ele nos deu todas as coisas em si. Então nós já temos nele. Mas como é que eu faço para poder chegar nesse lugar, pastora? Como é que eu faço? Porque agora não era mais de noite, não estava escuro, estava claro. E para quem é pescador sabe que peixe não gosta de claridade. O peixe foge na claridade. Mas até aquilo que é adverso para você, quando você tem uma palavra e você está sendo dirigido pelo Senhor, vira ao seu favor. Até quando a probabilidade é nula ou é zero, o Senhor faz. Ele não perde o poder dele, mesmo que as circunstâncias estejam ao contrário. E eu comecei a pensar sobre esse direcionamento, esse guiar. E isso me levou diretamente a um homem chamado Abraão. Abraão foi um homem que Deus falou assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí você se pergunta, como é que ele vai achar essa terra? Como Abraão vai achar essa terra que o Senhor vai mostrar para ele? Deus não falou assim: Abraão, aqui ó, estou te dando um mapa em sonho. Deus não deu um mapa em sonho para ele.
Vamos lá em Gênesis 12, para não ficar só nas minhas palavras, você vê esse primeiro chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 12, eu amo que a gente possa assim ler, sabe? É muito bom você degustar da palavra. Gênesis 12, 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado, só falou sai. É engraçado isso, né? Deus só falou sai, se levanta, toma uma postura, anda. Deus está esperando o teu agir para Ele fazer o dele, porque o dele já é certo. Mas Deus está esperando o teu agir, a tua posição, a tua postura, a sua atitude, porque o futuro Ele já preparou. Amém? Deus também faz isso com Moisés. Deus fala com Moisés assim: eu vou libertar o povo, eu vou levar para uma nova terra, uma terra que mana leite e mel. Mas Deus não dá o mapa. Vamos lá, em Êxodo 3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. A gente estava em Gênesis. Êxodo capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu, e do Heveu e do Jebuseu. E agora, eis o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus falou que ia tirar o povo. Deus falou que ia levar para uma outra terra. Deus falou onde era a terra, mas Deus não deu o mapa. O que eu percebo nisso, querido, é que nós que caminhamos com Deus, nós não caminhamos com mapa, nós não caminhamos por vista. E aí se entende o que Paulo fala: eu não caminho por vista, mas por fé. Porque a fé que eu tenho em Cristo tem que ser tamanha que eu tenha confiança. Sabe o que Deus está tratando em nós quando Ele nos diz sobre um caminho, sobre um lugar, sobre uma promessa? Ele está tratando em nós a nossa confiança. O quanto você confia em Deus para acreditar que Ele é capaz de te tirar do lugar que você está hoje e te colocar num novo lugar. O quanto você confia em Deus para se permitir acreditar que Deus é poderoso para tirar você desse lugar, um lugar às vezes de dor, um lugar de tristeza, um lugar de angústia, um lugar de morte, e te levar para um lugar de vida, um lugar de bonança, um lugar de esperança, um lugar de paz. Foi Ele mesmo que disse isso. Ele disse que eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Foi Ele que disse isso. Sabe por quê que esses homens confiaram no Senhor? Porque eles entenderam que Ele era Deus. E hoje você precisa trazer esse entendimento para o teu coração, entender que Ele é Deus, independente do lugar que você esteja. Porque quando Deus falou com Moisés, Ele estava num lugar de muita dificuldade, querido. Ele havia acabado de cometer um crime e fugiu. Ele estava fugindo, estava sendo procurado. E aí ele está lá cuidando das ovelhinhas, e ele vê a sarça, e a sarça fala com ele e diz: eu ouvi o grito do meu povo. Então, eu não sei qual o lugar que você está nesse momento, mas eu quero te dizer que esse lugar, esse cativeiro, ele não é para sempre, e ele não é o lugar que Deus vai te deixar, porque Deus pode te mover para outro lugar. E você só consegue viver isso se você se lançar e acreditar e dizer: Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Pode me conduzir. Pode me levar. Deus tem o tempo. Deus tem a direção.
e Deus tem a mira. Entenda isso, Deus tem o tempo, Deus tem a direção e Deus tem a mira. Pastor, como assim Deus tem o tempo? O tempo não é o seu, não é o meu, o tempo é o do Senhor. Talvez para alguns Deus vai apressar, para outros Deus vai correr. Em Salmos diz, Davi diz assim: Senhor, tu alargaste os meus passos. Lá no Salmo 18:36, Davi fala: o Senhor alargou os meus passos. Sabe o que Davi está dizendo? Que talvez o passo dele fosse muito pequeno, mas ele sentiu como se Deus fizesse que os passos dele fossem maiores. Ao ponto de que ele disse que conseguiu perseguir os inimigos, que eles estavam lá à frente dele. Ele ultrapassou, ele passou adiante. Deus pode fazer isso na sua vida. Aquele que está atrasado, Deus coloca na frente. E aquele que está adiantado, Deus atrasa um pouquinho. Aquele que está apressado, Deus trata. Porque o tempo é de Deus. E durante o tempo de Deus, Ele trata você. Isso tudo que você está vivendo, o Senhor está tratando. Mas tem um tempo para Deus destravar isso. Nós temos na palavra um homem chamado Jó, que ele passou por diversas provações. Mas houve um tempo, e nesse tempo que ele passou, Deus ia tratando com ele ia falando com Deus: Deus, por que me sobreveio isso? E Deus ia respondendo, e os amigos apareciam e falavam, e ele falava. Era Deus tratando. Porque Deus tem o tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas. Pastor, então qual é o meu tempo? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: se você confiar no Senhor, Ele vai fazer tudo, Ele vai estabelecer tudo no tempo oportuno. Para alguns tem que ser agora, e para alguns vai demorar um pouquinho mais. Mas você precisa confiar no Senhor, porque Ele vai cuidar de tudo com muito carinho. Deixa eu só te dar um exemplo, querido. O tempo para fazer o arroz não é o mesmo tempo de fazer o feijão. Pastora, como assim é? O arroz fica pronto rápido. O feijão você tem que botar de molho de um dia para o outro. E vai para pressão e fica mais um tempo. Se você quiser ainda botar algumas carninhas, você vai ter que salgar. Tem todo um processo. Então não queira que Deus faça assim algo que vai ser uma obra linda, grande e maravilhosa. Deus falou: Abraão, de você eu vou fazer uma grande nação. Em Moisés já estava a nação. Em Abraão Deus estava criando a nação. Em Moisés Deus já havia criado. Eu não sei em que fase você está, mas você precisa confiar em Deus, porque o tempo é dele. Uma coisa eu tenho certeza: Deus fará. Deus faz. Amém? Pastor, mas como é que eu sei que eu estou na direção certa? Talvez Simão pensou a mesma coisa que você. Será que eu vou para o norte? Será que eu vou para o sul? Será que eu vou para o oeste? Mas eu creio que Simão teve algo que o orientou, que o dirigiu. A presença de Deus. Pastora, como assim a presença de Deus nos dirige? Te dirige, me dirige, nos dirige. Se você estiver na presença, a presença te dirige. Ainda que seja em lugares que você não deveria estar, a presença te tira de lá. Se você se conectar com Deus, se você se ligar com Deus, se você se juntar à presença, se você buscar a presença, ela tira você de lá. Eu lembro que muitas das vezes eu estava assim, nessas festas, nesses lugares, nos bares, boates, e eu sentia um incômodo muito grande por estar naqueles lugares, e sentia como se eu não pertencesse àquilo ali. Não era eu, era o Espírito Santo. Eu estava ministrando, falando: está fazendo o que aí? Você já passou por isso? Você já sentiu isso? O Espírito, ele te dirige. Porque a carne realmente ela é fraca, mas o Espírito está pronto, querido. O Espírito está pronto. Quando o Senhor fala sobre oração com os discípulos e fala: nenhuma hora puderes vigiar, porque a carne realmente é fraca, a carne tem sono, a carne tem fome, mas o Espírito está pronto. E até quando você não vai clamar ao Espírito e pedir: me dirige a minha vida, me mostra. Fazer igual o salmista que diz: me dirige por um caminho de paz, me guia por pastos verdejantes. Pede ao Senhor. Porque Deus, ele fez isso até com os bichos, pastor. Aí já está pegando pesado. Fez com os bichos.
Aonde você viu isso, pastor? Então eu vou te contar uma história sobre as vacas dos filisteus. Você já ouviu falar nas vacas dos filisteus? Então você vai ouvir agora as vacas dos filisteus. Vamos lá comigo em 1 Samuel. Você vai ver que Deus dirigiu até os bichinhos. Olha só que coisa linda que Deus faz. 1 Samuel 6, versículo 10. Diz assim, ó. 6, 10. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e ataram ao carro os seus bezerros, e encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também um cofre com os ratos de ouro, com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. Pastor, eu não entendi nada. Vou te explicar. Mas entenda. Deus guiou aquelas vacas. Como assim, pastor Flori? Preste atenção no que aconteceu. O povo de Deus estava todo corrompido. Porque Eli, que era o sacerdote, não estava fazendo da forma correta. E os filhos dele estavam fazendo pior. Então, os filisteus vieram sobre a terra e venceram Israel. E nisso que venceram Israel, eles levaram a arca da aliança. Porque o povo de Israel, quando estava guerreando com os filisteus, falou assim: nós estamos perdendo, traz a arca da aliança para cá. E eles trouxeram a arca da aliança para a guerra, porque eles acreditavam que ele ia servir como um amuleto. Deus prefere honra do que religiosidade, querido. Deus prefere honra do que religiosidade. Deus não queria ali que eles fizessem um ritual, porque foi isso que eles fizeram. Traz a arca, a gente faz um ritual que a gente ganha a guerra. Ei, cuidado com os rituais. Cuidado com essa liturgia. Não, porque se eu cantar esse louvor aqui, o céu desce. Não, porque quando eu prego assim, Deus faz. Não, porque quando eu oro desse jeito, querido, cuidado com os rituais. Pergunta se Deus está neles. Busca Deus. Senhor, o Senhor está nisso? É dessa forma que o Senhor quer? Porque eles perderam tanta noção que eles tiveram desrespeito com a arca. Eles não só levaram ela para aquele lugar, como eles nem sequer perguntaram a Deus se era de Deus levar a arca para aquele lugar. E realmente, quando os filisteus viram a arca, eles se assustaram. Só que aí os filisteus falaram: será mesmo que era isso tudo? Vamos lá e vamos ver. E quando eles foram contra Israel, venceram a guerra, mesmo com a arca no arraial. Mataram os filhos do sacerdote e tomaram a arca. E aí o que eles fizeram? Por costume, eles colocaram na sala do Deus deles, porque o Deus perdedor teria que servir ao Deus vencedor. E eles botaram a arca da aliança na sala de Dagon. E Dagon, quando foi de madrugada, os sacerdotes lá de Dagon passando, viram algo assustador, porque lá onde eles botaram a arca, na sala de Dagon, Dagon estava prostrado diante da arca. E eles se assustaram e tomaram a atitude de levantar Dagon. E levantaram, e quando foi pela manhã, Dagon estava com a cabeça e os braços cortados. E eles se assustaram e falaram: essa arca não pode ficar aqui. O que eu entendo com isso, igreja? Que Deus ainda zela por sua aliança, mesmo que o homem se corrompa. Porque ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Os homens perderam a guerra não por falta de Deus, porque Deus estava lá, mas por falta da conexão com Deus, por falta de estar em Deus. Porque quando você está em Deus, você é dirigido por Ele, e as coisas que você faz são bem sucedidas. Mas quando você não tem contato com Deus, você faz de qualquer jeito, você faz da sua maneira, e isso faz com que você perca a guerra. Ei, não perca a guerra. É só você se juntar à presença de Deus, porque Deus mostrou isso na sala de Dagon. Quando ele derrubou o inimigo, ainda cortou a cabeça e os braços de Dagon. Talvez você tenha dúvida de quem é Deus, ou de se Deus é Deus na tua vida. Clama a Ele, busca a Ele, e você vai ter a resposta. Porque
porque o Senhor é a resposta no tempo oportuno. Mas não faça rituais. Não tente usar Deus de forma que você venha ganhar coisas, venha se beneficiar. Porque eu tenho Deus, eu sou superior, eu sou melhor, vou vencer a guerra. Bota Deus aqui, bota Deus ali. Não, eles perderam a guerra. Mas Deus mostrou quem era Deus quando derrubou Dagon. E aí eles começaram a passear com a arca. E eles foram levando aos 5 reinos dos filisteus. E para cada reino que ele levava, o povo sofria de hemorroidas e com ratos que traziam doenças. E aquele povo começou a sofrer isso. Se botava num lugar e sofria. E foi passando por Gaza, sofria. Passava por outro lugar, sofria. Até que eles buscaram a revelação e falaram: vamos devolver a arca, porque ela tem trazido maldição. Já vamos chegar na vaca, calma. E aí um deles teve uma ideia, falou assim: mas será mesmo que é a arca que está fazendo isso? Olha, a arca derrubou Dagon. Cada cidade que ela passava trazia peste. Ainda assim, ainda teve um que falou assim: pode ser que não seja, pode ser que seja só uma coincidência. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar 2 vacas que estejam com crias. Por que ele queria 2 vacas que estivessem com crias? Porque a vaca não se afasta da sua cria. A vaca não deixa a sua cria. Então ele pensou: vamos botar a arca aí dentro, vamos fazer uma carroça e botar a arca em cima da carroça e vamos botar as vacas para puxar. Se as vacas voltarem para os filhos, é porque não tem nada a ver com esse Deus aí da arca, não. Agora, se as vacas fizerem o impossível, que é andar o caminho correto até chegar à cidade de Bet-Semes, é porque realmente é Deus que está fazendo isso. Ele debochou. Ele falou assim: não, será que é Deus mesmo? Deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que vai ver Deus fazer várias coisas na sua vida e nunca vai acreditar. Não tente ficar provando para ninguém quem é Deus na tua vida, não, querido. Porque ele talvez nunca vai acreditar. Mas Deus é Deus na tua vida para você. Deixa Deus responder para você. Deixa Deus te falar no profundo do teu coração: eu sou Deus na tua vida. Eu sou o Deus das possibilidades. Eu sou o Deus que guia por um caminho reto, que te guia no deserto, que te leva a águas tranquilas. Amém? Você crê nisso? E aí eles pegaram e botaram a arca de ouro e também uma expiação pelo pecado que foi feito em ouro. Mas eu quero meter a arca e as vacas. E aí botou em cima das vacas. E detalhe, eles estavam tão assim: não, será que é verdade mesmo? Vamos seguir as vacas. E eles começaram a seguir as vacas. E as vacas já tinham se afastado já da sua cria. Mas eles continuaram seguindo. A Bíblia diz que eles seguiram até o caminho de Bet-Semes. Ou seja, eles queriam ter total certeza de que as vacas estavam sendo guiadas não por si mesmas, mas por algo superior. Deixa eu te dizer: vão olhar a tua vida e vão ver você sendo guiado pelo Senhor, sendo guiado até chegar no caminho que Ele preparou para você. Sabe por quê? Porque isso vai servir. Isso vai servir de testemunho para aquele que não crê. Você crê nisso? Eu creio. Aleluia. Muitos vão ver a vaca voltando. Muitos vão ver a vaca voltando. Eu te pergunto: o que guiou aquelas vacas? Foi a presença. A presença de Deus ainda estava naquela arca. Foi a presença que guiou as vacas. Até porque vaca não tem GPS, querido. Você já viu uma vaca com GPS? Já viu uma vaca com Waze? O Waze para a vaca falando assim: olha, vaca, curva suave à direita. Vire a 30 metros, vire à sua esquerda. A caminho de Bet-Semes. Não tem Waze para a vaca, não tem. Mas elas foram guiadas. Elas foram guiadas pelo sobrenatural, pela presença de Deus. E esse Deus pode guiar uma vaca, querido. O que Ele não pode fazer na tua vida, se Ele mesmo derramou o seu sangue por você. Então se permita ser guiado, se permita ser levado, se permita ser guiado pelo Espírito de Deus ao caminho que Ele almeja para ti. Ele é capaz e fiel de te tirar deste lugar. Pastora, só Deus sabe o lugar que eu estou. Deus pode tirar daí.
Deus quer te tirar daí. Você entrega para Ele e diz: Senhor, eis aqui. Me guia, Senhor, porque eu não sei. Porque toda vez que eu dou um passo eu tropeço, toda vez que eu dou um passo eu caio. Senhor, guia aquelas vacas, guia a minha vida, Senhor. Me guia na tua presença. Me guia. O que guiou aquelas vacas que ainda estavam criando seus filhos foi a presença de Deus. A presença de Deus te guia, te conduz. Aí você fala assim: não, mas foi só ali. Não, não foi não, querido. E a palavra diz que em Provérbios 20 e 24 que o homem não entende o seu caminho. E realmente, muitas das vezes a gente pode se encontrar perdido, a gente pode não saber. Mas Deus dirige os seus passos. Olha isso. Diga para o Senhor: Senhor, dirige os meus passos. Senhor, dirige os meus passos. Me guia, Senhor. Dirige os meus passos. E aí você fala assim: não, mas foi só ali com as vacas. Não foi não. Já teve bicho que Deus teve que parar. Deus teve que parar porque o homem estava cego. O homem era um profeta de Deus, mas estava cego. Não estava enxergando o que estava à frente dele. E quase foi morto se não fosse esse bichinho. Que bichinho, pastor? A jumenta. A jumenta salvou a vida de um homem. Porque ela estava vendo que ele não estava, porque ele era um profeta, mas estava cego e surdo por causa da ganância. Esse profeta se chamava Balaão. E Balaque insistia em chamá-lo para poder amaldiçoar o povo de Deus. Chamava ele constantemente para amaldiçoar o povo de Deus. E ele ia. E ele chegava lá e Deus falava: não vou amaldiçoar. E ele ia de novo. E isso entristeceu o coração de Deus. Vamos lá em Números 22. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números 22, versículo 23. E eu acho essa história muito legal. Porque você vê que os bichinhos, como eles nos protegem. Porque o bichinho viu o que ele não viu. Números 22, 23 diz assim, olha: viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e outra parede da outra. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou contra a parede, e apertou o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito onde não havia caminho, para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo do Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, espancou a jumenta com bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, qual disse: que te fiz eu, que me espancaste 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim. Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui contigo até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se diante da sua face. Tem muita gente que é assim, com o bicho quer ser feroz, mas com Deus: ai, vou me prostrar aqui, ó. Chegou o anjo: ai, vou me prostrar. Santidade falsa. Quer agir com o sobrenatural de forma diferente. Deus te conhece, Deus conhece o coração do homem. Mas eu não vou falar sobre isso, eu quero falar sobre Deus naquele momento guiou aquele bichinho. A jumenta, ela viu o anjo, enquanto Balaão estava cego, não via. Por isso que a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Balaão. A jumenta estava seguindo com ele, e quando ela viu o anjo, ela parou. Depois o anjo foi para o outro lado, ela virou para o outro. E o anjo foi para o outro lado, ela virou para o outro, até que o anjo encurralou ela. E aí sim, Deus abriu a boca dela. E ele estava tão cego espiritualmente que ele nem se assustou pela jumenta ter falado. Eu acredito que qualquer um de nós, se você tem um bicho e ele começa a falar, você primeiro ia se assustar e depois você ia gravar e mandar pro
fantástico. Né? O peixe começou a falar, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o balão estava tão perdido, que ele nem reparou que a mula estava falando. E ela estava dizendo, por que você me espancou? Eu te sirvo há tantos anos. Tem muita gente que espanca porque perdeu a noção de quem é Deus na vida. Quantos líderes espirituais espancam a igreja? Chegam, não tem o mínimo amor. O que a gente recebe de informação de gente falando, pastora, eu não gosto mais da igreja, porque a igreja me espancou, porque eu passei por momentos difíceis, porque essa semana a gente ouviu um relato tão triste de uma senhora que passou mal e ninguém foi visitá-la. 50 anos de igreja. Ela tinha 50 anos de igreja. E sabe o que o pastor fez? Logo que ela melhorou, ele mandou uma carta. E ao abrir aquela carta, não era uma mensagem de carinho, não era uma mensagem de amor, era um espancamento. Um espancamento que doeu nos familiares, que chegaram para a gente assim horrorizados. Porque no espancamento daquela carta dizia que aquela senhora de 50 anos na igreja, já estava com quantos anos agora, senhorinha? Uns 90? 90 anos. Estava devendo os dízimos e as ofertas do tempo que ela estava doente. Olha isso. Olha como a gente tem ficado cego. Eu falo a gente porque eu me coloco nesse lugar. A gente precisa mudar para ontem. Parar de querer espancar aquele que está com a gente no caminho. Isso foi um espancamento, igreja. Porque a vida dessa mulher estava horrorizada. E aí ela passou um tempo conosco. E glória a Deus, ela conseguiu ver algo diferente. Mas quantos não conseguem ver a diferença? Não conseguem ver Jesus mais? Porque parece que tudo que importa é o que não faz parte do reino. E tem muito balão espancando a igreja, querendo se aproveitar. E é por isso que a gente precisa fazer igual João Batista disse. Eu sou amigo do noivo. O noivo é Jesus. Sabe por que ele disse isso? Deixa eu dar um parêntese aqui da palavra. Naquele tempo, quando se pedia alguém em casamento, o noivo escolhia um amigo para cuidar da noiva. E esse amigo, ele deveria contar o que o noivo gosta, o que o noivo faz, quais são os agrados do noivo, quais são os afazeres do noivo. Ele precisa fazer isso com a noiva, sem nunca se aproveitar da noiva. Então tinha que ser alguém de confiança, que fosse o amigo do noivo. Por isso que João Batista disse, eu sou o amigo do noivo, não o noivo. O noivo é Jesus. Querido, nós somos o amigo da noiva. Porque o noivo é Jesus. Nós somos chamados para cuidar da noiva. Nós fomos chamados para abraçar a noiva, para contar para ela sobre o noivo, e não para usurpar dela, não para roubar dela. E essa senhorinha, talvez ela não foi machucada, mas a família foi. Porque ela ficou 50 anos nessa igreja. E a única carta que ela recebeu foi: você precisa pagar seus dízimos e ofertas. Isso daí machuca. Até quando o dinheiro vai estar acima da alma? E nós precisamos rever isso para ontem. Senão a gente vai continuar fazendo igual o Balaão, dando chicotadas na jumenta, sem ver que o anjo está ali na frente com a espada na mão. Cuidado. Cuidado. Precisamos ter uma postura que mude o nosso coração. E não apenas os nossos joelhos. Porque Balaão dobrou os joelhos ali e chorou. Mas depois estava lá subindo o monte com Balaque para poder amaldiçoar o povo de Deus. Porque não adianta você dobrar os joelhos se não dobrar o coração. O Senhor nos chama para quebrar o nosso coração, para dobrar o nosso coração. Para que a gente possa enxergar o sobrenatural. Para que as coisas que aconteçam na nossa frente não se percam. Porque nós temos andado vivendo a cegueira espiritual da igreja, que se corrompe através de barganhas, de ofertas, de dízimos, de títulos, de cargos. O
Uma vez eu falei assim, eu não caibo mais nesse lugar, o Senhor me chamou para outra coisa nova. E aí a pessoa que era líder virou para mim e disse: agora que eu ia te convidar para o ministério, agora que eu ia te consagrar. E no meu coração veio a resposta: eu estou servindo aqui a igreja há quase 15 anos da minha vida. Você acha mesmo que eu estou aqui por causa de título? Eu estou aqui porque eu amo o Senhor e amo andar na presença dEle. Mas eu não posso andar com Balaão porque eu não quero me corromper. Querido, você precisa abrir os seus olhos espirituais e entender que nada paga o preço que já foi pago na cruz por mim e por você. E que você foi chamado para viver algo novo, sim, mas com os olhos abertos. Aí Deus tem que guiar a jumenta, porque o profeta está louco, porque o profeta está fora de si, porque o profeta está cego, porque o profeta perdeu a visão, perdeu a audição. Ah, foi só com esse bicho? Não, não foi só com esse bicho, não. A Bíblia fala sobre um grande peixe. Um grande peixe que guiou um homem. Quem é esse homem? Jonas. A Bíblia fala de um profeta também chamado Jonas, que ele foi chamado para pregar a Nínive, o arrependimento. E ele ficou com tanto medo de ir para lá que ele foi para Tarsis. O medo invadiu a alma dele e ele não conseguia chegar no lugar exato. Tem muita gente que o medo paralisa ela para não chegar no lugar exato. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. O mesmo Deus que guiou Jonas, mesmo dentro do ventre de uma baleia, Ele é fiel para te guardar e te guiar com medo, sem medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Deus vai lançar fora esse medo, essa tristeza, essa angústia, em nome de Jesus, e Ele vai te guiar. Jonas estava dentro de um barco, porque ele pegou o caminho para ir para outro lugar. E o barco começou a balançar, começou a ter uma tempestade, até que descobriram que o culpado do barco era Jonas. Tem muita gente que permite que as pessoas tomem direções erradas só para maciar o ego. E aí fica com o barco balançando para um lado e para o outro, não entende. Não entende que é por causa daquele Jonas que o barco está balançando. Mas Jonas reconheceu e falou: é por causa de mim, me joga no mar que as coisas vão mudar. E jogou ele no mar. E quando jogou ele no mar, o que aconteceu? O grande peixe engoliu ele. E ali, querido, ele começou a orar. Ele orou, e orou, e orou, e orou. Ah, Deus tem misericórdia de mim. E eu sei que um bicho amedronta, igreja. Para Jonas foi um grande peixe. Comigo foi um carrapatinho. Como assim, pastor? Deixa eu contar uma história aqui rapidinho, vou dar um outro parênteses. Quando eu e o pastor João viemos morar aqui no sítio, aí passou no noticiário de um grupo de policiais que haviam feito, soldados, né? Tinham feito um treinamento dentro da selva e foram mordidos por carrapato. E eles acabaram tendo a febre maculosa e vieram a óbito. Então, eu vi aquilo na cabeça. A gente veio morar numa área rural. Cuidado aí, filho, tá chutando. E vieram morar, não Salvador não. E vieram morar numa área rural. E aí o que aconteceu? O carrapatinho me mordeu. E quando eu vi o carrapatinho, eu fiquei: meu Deus, Senhor, não deixa eu morrer não, Deus. Eu comecei a orar. Eu orei tão fervorosamente. Eu dobrei meu joelho, eu chorei. Falei: Deus, o Senhor não trouxe aqui a gente para morrer não. Por favor, Senhor. Só Deus sabe como eu chorei. Mas eu descobri que não é todo carrapato que tem a febre maculosa. Mas eu imagino como o Jonas deve ter chorado e orado. Ele falou: vou morrer. O peixe me engoliu. Só que Deus tem propósito. E quando Deus tem propósito, você não está entendendo, está tudo escuro ao seu redor, você pode estar dentro de um ventre que está te ferindo, está te machucando, mas Deus continua te guiando, Deus continua te conduzindo, Deus continua te levando, mesmo você não entendendo, mesmo você olhando para um lado e para o outro falando: está tudo escuro, eu estou dentro de um ventre, eu não vejo nada. Deus está dizendo: eu estou guiando você, somente confie em mim. Entra na minha presença e deixa eu te levar, porque eu vou te conduzir para o caminho exato. Contudo, o que esses três homens nos levam a pensar? E quando eu falo os três homens, eu falo tanto do povo de Deus.
representam Deli e os filhos, tanto Balaão e Jonas, que os três estavam desconectados da presença. Os três estavam fora da presença. Então o que eu e você precisamos para poder chegar no lugar desejado? A presença. Não jogue a presença fora, querido. Às vezes vão te convidar para um outro lugar e você fala, não, vou buscar a presença. Às vezes tem coisas que vão aparecer e você fala, vou buscar a presença. Eu vou tirar aqui 3 minutinhos, vou dobrar meu joelho e vou buscar a presença. Eu estou no ônibus, vem uma vontade, busca a presença. Não deixe de buscar a presença, porque ela é que vai te guiar. A presença de Deus é como um Wi-Fi na nossa vida. Já pegou um celular que está sem conexão? Não chega mensagem nenhuma, né? Ele fica ali paradinho. Quando entra a conexão, entra no Wi-Fi ou entra nos dados móveis, o que acontece com o celular? Começa a pipocar vários tipos de mensagem. Nós somos assim também. Se você se desconectar do Wi-Fi de Deus, muita coisa vai ficar paralisada, muita coisa não vai andar. Pastor, isso já aconteceu já. E com o povo de Deus. Israel estava em meio ao deserto. Deus tinha tirado. Lembra que a gente falou lá no começo que Deus falou para Moisés para tirar o povo? Moisés tinha tirado o povo. Deus tinha enviado as pragas, já estavam ali, tinham atravessado o mar. Chegaram no deserto. E no deserto o que eles começaram a fazer? Murmurar. Eles começaram a murmurar. E essa murmuração, o que a murmuração faz? Ela afasta a presença de Deus. Deus está dizendo para mim e para você que a gente precisa controlar os nossos lábios, em vez de murmurar, agradecer, em vez de murmurar, louvar a Deus, em vez de murmurar, adorar ao Senhor. Israel, uma hora, Senhor, obrigado por ter atravessado o mar vermelho. No outro dia, não tem água, e reclamava. Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor enviou do céu. Ah, só tem pão, queria comer carne. Israel estava assim. Um dia ele agradecia, e um dia ele murmurava. Um dia estava tudo bem, e um dia estava tudo mal. A gente não pode ser assim. Sabe por quê? A gente está caminhando em propósito. A gente está seguindo para a terra que mana leite e mel. E o nosso Wi-Fi tem que estar ligadinho, querido. O teu Wi-Fi tem que estar ligadinho. Por isso que a palavra do Apocalipse diz que em Sardes há uma igreja que ela tem nome e fama de que vive, porém ela está morta. E a gente não pode ser essa igreja. Deus não te chamou para ser a igreja dos caminhantes de branco, não. Deus não te chamou para ser a igreja dos Altioque. Deus não te chamou para ser a igreja do The Walking Dead, não. Deus te chamou para ser vivo. Vivo, com força, com alegria, com virtude, sem se desconectar com Deus. Aleluia, você crê nisso? Glorifica o Senhor. A falta de contato com Deus nos atrasa, nos paralisa e nos traz de volta. Preste atenção nisso. Eu não quero recuar, não quero que o Senhor me traga de volta. Eu quero continuar marchando. Eu quero continuar seguindo em frente. Sabe, em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele disse uma coisa muito linda em relação a ser guiado por Deus. Vamos lá comigo, a gente já está encerrando, mas eu queria muito que você lesse essa palavra comigo. Atos 20, 22. Olha o que Paulo disse. Ele estava passando por um momento muito difícil, mas ele disse algo sobre ser guiado por Deus. Atos capítulo 20, 22. Diz assim, E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espera prisões e tribulações. Olha o que Paulo diz. Eu vou para Jerusalém não sabendo o que vai acontecer, senão o que o Espírito Santo me revela. Quem anda com Deus, talvez Deus não vai te dizer para onde você está indo ou o que Ele está fazendo, mas Ele no momento oportuno te revela. Ele te mostra. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Isso está lá em Romanos 8,14. Por isso, Simão viveu a grande pesca. A gente voltando lá para Simão.
E a gente responde a primeira pergunta que nos foi feita na noite deste dia. Como Simão conseguiu encontrar aqueles peixes? Como Simão volta para o mar e não se perde? E não deixa a palavra fugir? Pelo contrário, ele vive um milagre. Como isso aconteceu com Simão? Porque ele estava carregando a presença. Porque ele ouviu a palavra e ele creu. Ele recebeu a palavra e estava conectado dizendo: eu vou viver o milagre. Eu vou viver o milagre. Eu vou viver o milagre. Não. Esses pensamentos aí não vão me derrubar. A fala dos outros não vão me tirar do caminho. O que você acha não vai me impedir de seguir. Porque com certeza no caminho que ele estava, naquele mar, talvez veio aquelas palavras dizendo: você já pescou a noite toda, não conseguiu nada. Quem é você para pescar agora e conseguir viver, fazer uma pesca? Se você pegar um peixe, vai ser muito. Talvez vieram muitas palavras contrárias. Mas dentro do coração daquele homem, eu creio, eu conjecturo que ele estava assim: não, quem me deu a palavra foi Jesus. Quem me deu a palavra foi Jesus. E sobre essa palavra eu lançarei a rede. Eu não sei o lugar, mas eu estou conectado nele. Eu estou seguindo. Eu não sei onde eu vou chegar, mas eu estou seguindo. Querido, talvez muitos estão dizendo: isso aí não vai dar em nada. Isso aí para você não vai acontecer. Você vai dizer: eu vou seguir. Eu vou seguir. Não, eu estou seguindo. Não importa o que eu estou dizendo, eu vou seguindo. Porque eu vou viver o milagre. Porque eu vou lançar a rede. E aquele dia de vergonha, aquele dia de tristeza, na verdade aquela noite que eu passei, sendo envergonhado, sendo maltratado, em que eu não pesquei nada, hoje vai ser virado o jogo e eu vou pescar de tal forma que os peixes que eu pegar não vão caber na minha rede, ao ponto de eu precisar chamar outro barco para me ajudar. Foi isso que Simão viveu. Muitos não esperavam. Mas se você pegar um peixe é muito. Deus surpreendeu eles de tal forma que a quantidade de peixes que ele pegou quase fez o barco dele afundar. E ele: me ajuda aqui, é muita coisa, me ajuda aqui, é muita coisa. Você vai viver isso em nome de Jesus. Você vai dizer: me ajuda aqui, é muita coisa. Deus me abençoou muito. Eu quero compartilhar com você. Deus me deu para abençoar. Deus me deu tanto que eu posso te abençoar, irmão. E eu era uma pessoa que até ontem não tinha nada, mas Deus me deu. Aleluia. Me deu porque eu confiei nele. E eu segui o caminho que ele me ordenou. E sabe o que aconteceu daquilo ali? Se você parar para reparar, quem ajudou Simão e o irmão dele André foi Tiago e João. E aonde foi parar Tiago e João? Aleluia. Você está entendendo isso? O milagre que Deus vai fazer você viver vai ser tão grande que não vai ser apenas sobre a tua vida, mas vai impactar aquele que está do teu lado. Eles vão olhar e falar assim: eu também quero viver isso. Eu vi o que Deus mudou na tua vida, eu também quero viver isso. Eu quero experienciar isso que você está experienciando. Porque só eu sei o buraco que você estava. Só eu sei a noite que você passou. E hoje eu estou vendo um novo homem, hoje eu estou vendo uma nova mulher. Aí você fala assim para mim: pastora, como é que você tem certeza que isso não falha? Como é que você tem certeza que Deus não vai errar quando for comigo? Como é que você tem certeza, pastora? Lembra que eu falei que é tempo, direção e mira? A probabilidade do erro é a mesma de Elias. Eu não vou ler, mas eu vou só te contar uma coisa. Em 1 Reis 18:38 diz que Elias, ele montou um altar. Ele botou lá o holocausto. Aliás, o bichinho que ia ser consumido. Ele fez um lago ao redor e clamou a Deus para Deus enviar fogo. Por que Elias fez aquilo? Porque o povo de Israel estava de novo com o Wi-Fi quebrado. E aí estava cocheando se Deus era Deus ou se Deus era Baal. Então fizeram uma proposta: que os profetas de Baal clamassem a Deus. Então os profetas de Baal clamavam a Deus deles, ao Deus Baal. E o Deus que respondesse, e Elias clamaria ao Deus Yahvé. E o Deus que respondesse com fogo era o Deus de Israel.
Então os profetas de Baal clamaram, se retaliaram e não desceu o fogo. Mas Elias, quando ele clamou a Deus, depois que ele fez todo o ritual, depois que ele botou as pedras lá, botou o bichinho para ser oferecido, fez um lago ao redor, depois que ele fez tudo isso, ele clamou a Deus. E o que aconteceu? Desceu o fogo do céu. Por que caiu fogo no altar de Elias? Eu te pergunto. Porque Deus não erra. Ei, Deus não erra. Imagina, Deus teve que calcular o tempo exato do fogo cair, não sei se da glória, não sei se do céu. O fogo caiu de algum lugar. Talvez nem Einstein, nem um dos maiores matemáticos poderiam conseguir calcular, talvez nem o computador consiga, porque precisa do tempo exato, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Porque talvez se fosse um segundo a menos, aquele fogo tinha caído em Elias, que estava montando o altar. Se fosse um segundo a mais, tinha caído depois. Teria estragado tudo. Deus fez no momento exato, com a mira no lugar certo, com a quantidade correta. Se o fogo cair um pouquinho a mais, consumia todo mundo ali ao redor. Deus não erra. Então Deus te diz mais uma vez: eu tenho tempo, eu tenho a direção, eu tenho a mira. Confia em mim. Liga o teu Wi-Fi comigo. Se conecte em minha presença, porque eu vou te conduzir ao lugar que você precisa chegar. Você vai viver os propósitos de Deus aqui na terra. Só que mais do que os propósitos de Deus aqui na terra, Ele nos preparou para viver o propósito com Ele no céu. E essa tem que ser a nossa maior alegria. Um dia eu e você vamos estar com Ele no céu. E é por isso que o nosso Wi-Fi tem que estar ligado. Não só pelas coisas que a gente vai alcançar aqui, porque as bênçãos nos seguirão, mas é porque esse Wi-Fi ligado vai nos levar para viver com Ele, no lugar onde as primeiras coisas serão passadas. Lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza. Lá não haverá mais nada disso, porque Ele nos consolará. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Confia no Senhor. Se conecte à presença dEle. Porque assim como Ele conduziu Simão ao lugar exato do milagre, Deus vai te conduzir e vai te tirar da noite de vergonha para o dia da honra. Feche os seus olhos, deixe eu orar com você, por você. Senhor meu Deus, aqui está cada um, Senhor, com um coraçãozinho pedindo: me guia, me conduz, me leva a ver despacho, Senhor, porque eu tenho andado por caminhos tortuosos, porque os meus pés vacilam, porque eu não sei caminhar, mas eu sei que o Senhor pode nos dirigir. Então, Pai, por favor, nos dirige, por favor, nos leva por um caminho de paz e não de mal. Visita-nos, Senhor, até o lugar do milagre, até o lugar da provisão, até o lugar onde o Senhor responde com fogo, até o lugar, ó Deus, onde o Senhor move o sobrenatural. Nos conduz, Espírito Santo, em nome de Jesus. Ó Deus, aquele que está agora no ventre do peixe, Deus, declara para esse peixe abrir a boca e lançar ele no lugar correto. Aquele que está passando pela vergonha da noite, em que perdeu tudo, restitui, Senhor. Leva por um caminho de restituição, mas em Ti, Deus, para que não se perca. Ó Pai, em nome de Jesus, visita nossa mente, alma e coração e transforma quem nós somos. Nos transformas para a glória do Teu nome e nos conduz, Senhor. Nos conduz em nome de Jesus, ó Pai. Nos conduz por um caminho de paz em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes a gente não tem mais como cantar, a gente não sabe
o que cantar. A gente não sabe nem o que dizer. Mas aí nesse momento, a gente pode dizer assim, aleluia. Você pode dizer um aleluia? Pode dizer, aleluia, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigado. Às vezes o som não funciona, às vezes o microfone falha, e a gente só, aleluia, Senhor. Aleluia. É tudo que a gente pode dizer a Ti, Senhor. Aleluia. Oh, se você rasgar o... Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Canta comigo, aleluia. Diga comigo, aleluia. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que eu tenho é um aleluia. Sei que é simples, mas não tenho nada além de um coração cantor. Aleluia. Aleluia. Resposta a Ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Às vezes só resta uma aleluia pra gente cantar, como diz esse louvor. Aleluia, aleluia. Som, 1, 2, som. O Senhor não erra o alvo. Você consegue repetir comigo? O Senhor não erra o alvo. O Senhor não erra o alvo. O Senhor não erra o alvo. Sabe? E por que Ele não erra o alvo? Porque Ele nos honra e faz questão de nos honrar todo momento. Ele completou em nós algo que é maravilhoso. Sabe? Nos tempos antigos, 3 tipos de pessoas poderiam receber uma unção. E a unção era concedida porque permitia o acesso ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, o sacerdote era ungido para ele ter acesso ao Espírito Santo de Deus e trabalhar as coisas de Deus. O rei era ungido porque ele poderia trabalhar as coisas de Deus no reinado. O sacerdote, o rei e o profeta eram ungidos porque precisavam do Espírito Santo para receber de Deus. Mas aí veio um homem
Que a palavra de Deus diz que ele não usurpou para si o direito de ser Deus. Aleluia. Mas se tornou em forma de homem, ou se tornou homem, para vir até aqui, essa terra. Cumprir coisas que eu, você, a pastora Amy, eram incapazes de fazer. E aí esse homem veio, ele cumpriu toda a lei. Ele cumpriu toda a lei sem pecados, sem pecar, sem errar, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, sem vacilar como Balaão, sem se esconder como Jonas, sem ser ritualista como o povo de Israel quando entregou a arca achando que ela salvaria toda coisa e esqueceu da essência, que era estar conectado com Deus. Aleluia. E ele em momento algum se desconectou de Deus. E ele tinha sobre si uma unção. Sabe? Ele era ungido de Deus. E o ungido de Deus, ele tinha sobre si o Espírito Santo de Deus. E ele formava a triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele abriu mão desse lugar para estar comigo e contigo. Aleluia. E ele se entregou. Foi torturado, foi desacreditado, foi humilhado, foi escarnecido. É verdade. Tudo que ia acontecer conosco, fizeram com ele. E para finalizar tudo, o colocaram no lugar de maldição. Eu não sei se você sabe, mas naquela época de Roma, ia para a cruz quem era considerado amaldiçoado. A morte de cruz era para os extremamente perigosos e amaldiçoados. E Jesus foi amaldiçoado para que nós fôssemos hoje seu corpo. E ele deixou um mandamento para a gente. Dentre vários, ele deixou um mandamento. E a igreja faz questão de fazer isso cumprindo o ordenamento de Jesus. Que ele disse: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. E ele disse mais: porque quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aleluia. Então, hoje, a gente está aqui no momento de ceia, e se puder, corre, pega um pedaço de pão e traz para cá, diante da tela que você está assistindo, e traz o seu copo de vinho, suco de uva, o que você tiver, e traz. E vamos fazer junto, para que você tenha parte com ele. Mas é necessário, neste momento, que a gente tenha uma visão. A ceia, ela não veio para condenar ninguém, como todo mundo fala aí muitas vezes. A ceia tem uma função. Ela precisa expressar o amor de Deus sobre nossas vidas. E expressar esse amor nosso para com Ele. Aleluia. Sabe? Quando ele diz fazer isso em memória de mim, ele dizia: olha, eu sei quem morreu por mim. Eu sei quem pagou minhas dívidas. E eu sei que eu não devo mais nada porque Ele pagou. E ter essa convicção de que participar da ceia é lembrar que eu sou o corpo dessa igreja em que Ele organiza. Amém? Eu queria que vocês abrissem comigo 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, 23. Somos igreja, irmãos. Então, comunhão, ela precisa ser completada com vinho e pão. Porque a nossa comunhão não é qualquer comunhão. Nós estamos em comunhão por conta de Cristo.
Então o vinho e o pão faz parte. A gente precisa todo o tempo lembrar, memorar, trazer a memória, fazer memória daquele que nos amou e foi para a morte de cruz para os nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes e beberdes desse pão e deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Sabe, meu irmão, a gente precisa fazer isso em memória do Senhor. Paulo não estava lá naquele momento, na noite que foi traído. Paulo era um dos que perseguia. Paulo não estava lá. Mas ele diz como nós hoje, como igreja, devemos dizer: como eu recebi do Senhor. Pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Então você precisa receber do Senhor nessa noite. Nós temos uma ordenança. E olha, foi na noite em que ele foi traído. Tem uma palavra aqui muito forte, sabe? E todas as vezes que a gente peca, a gente trai o Senhor. A gente trai o Senhor. E aí eu ouço liderança dizendo: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E pega esse versículo e joga como peso no homem. Verdade. Olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque aquele que come do pão indignamente e tal, e impede pessoas. E tem liderança que dá muito mais. Chega em púlpito e diz: olha, fulano de tal e fulano de tal não vão ceiar porque estão em pecados. E o Senhor Jesus disse nada disso. Ele não fez nada disso. Ele não se posicionou de forma nenhuma nesse sentido. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Então esse momento de se examinar, e que eu gostaria que você olhasse lá para dentro do seu coração, não é para te impedir de tomar da ceia, mas é o momento de você dizer: Senhor, tem erros aqui. E o Espírito Santo de Deus fala isso. E começa nesse momento a dizer: Senhor, perdoa. Porque eu não quero deixar de fazer parte desse momento de comunhão que simboliza algo tão forte, que foi o teu sangue e o teu corpo dado por nós, para que nós hoje não fôssemos salvos. E se arrepende e participa conosco do corpo e do sangue de Cristo. Participa conosco como igreja desse momento. Aleluia. Começa a vasculhar agora no teu coração e fala: olha, o Espírito Santo vai nos lembrar de todas as coisas. Então chama o amigo Espírito Santo, vem aqui, me lembra coisas, porque eu sei que talvez tenha. E começa a falar com ele e se arrepende, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida nesse momento, meu irmão. Aleluia. Não abre mão desse lugar. Não deixe que ninguém te engane. Não deixe que ninguém te proíba. Existe um mandamento sobre a minha e a tua vida: participar do corpo de Cristo, participar do sangue de Cristo. Então vamos juntos nessa noite, amém? Palavra de Deus para a tua vida. Não abre mão desse lugar agora. Aleluia. E vamos para a ceia, irmãos. Vamos para esse momento de ceia. Está bem? Na noite que foi traído, ele partiu o pão. Ele deu graças. Senhor, nós te damos graça pelo corpo de Cristo, pela forma com que ele se entregou a si mesmo e se deixou rasgar para que tivéssemos vida nele. Nós te damos graças, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É nesse partir do pão, é nesse partir do pão, é nesse partir do pão, meu amigo,
nós simbolizamos o nosso maior momento de comunhão com a igreja. Amém? Participa do corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. Do mesmo modo ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é dado por vós por amor de mim. Esse sangue foi derramado por amor de vocês, por amor meu, por amor dele sobre nossas vidas. Senhor, nós te damos graça pelo derramamento do sangue de Cristo, sobre o qual sangue, Senhor, fomos lavados de todos os pecados. Te agradecemos, Pai, pelo teu Filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, irmãos, com o corpo e o sangue de Cristo, vamos cear. Amém? Pode comer do corpo de Cristo. E agora, nesse momento, participa do sangue de Cristo. Toma ele. Amém? Participa do sangue de Cristo. Receba o sangue de Cristo. Chega agora esse momento e fica aí em oração, se consagra ao Senhor, festeja no teu coração, vou fazer parte do corpo de Cristo, vou estar em comunhão com a igreja, em ter sido lavado, remido, transformado. Amém? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes
deixar. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Louvado seja o nome do Senhor. Venceia, venceia com Cristo. Amém? Agora estamos no final, né? Bem no finalzinho de tudo. Eu queria, neste momento com vocês, a gente fazer uma oração final. Feche os olhos. Senhor, nós te damos graça. Nós te damos graça pelo teu sangue. Nós te damos graça, Senhor, por participarmos do teu corpo. Te damos graça, Senhor, pelo teu sangue que nos salvou e nos tornou igreja, Senhor. Te damos graça pelo teu Espírito Santo que nos dá acesso direto ao Pai, à sala do trono, ao lugar da adoração. Então te entregamos, Senhor, nessa noite nossos corações. Te entregamos, Senhor, nessa noite nossa vida, nosso ser. Porque, Senhor, sem Ti, como cantamos no início desse culto, tudo é perda. E nós queremos, Senhor, viver contigo todos os dias. Nós queremos honrar o Teu nome, manifestar, Senhor, a Tua graça, manifestar o Teu amor. Nós te damos graça, Senhor, por Tu nos ter resgatado com mãos tão fortes, nos trazido a este lugar, Senhor, o lugar da Tua adoração. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estender suas mãos, que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que acreditam que Ele veio e se entregou a si mesmo, morreu em morte de cruz, ressuscitou e nos tornou igreja para subirmos com Ele na sua segunda vinda. E aqueles que assim acreditam, digam amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Então nós estamos agora nesse momento de avisos. Gente, dia 27 tem uma coisa incrível. Reserve o dia 27. Esteja aqui conosco presencialmente. Mas vamos na ordem, né? Então vamos lá. Seja bem-vindo à nova comunidade apostólica. Que bom ter você aqui conosco. Essa semana nós tivemos com alguns irmãos e foi muito bom poder conversar com cada um, né? Foi maravilhoso nossos encontros. Fizemos visitas. E também veio um casal maravilhoso aqui no fim de semana, né? Na verdade, 3 pessoas vieram aqui, um casal, uma e a outra irmã também assim, foi muito abençoada. Ela veio passar aniversário com a gente. Deus moveu esse lugar, gente. Foi muito lindo, né? Foi maravilhoso. E você também pode estar conosco, viu? É verdade. Então, você procura a gente nas redes sociais, você pode procurar através da nova comunidade apostólica, também procura no Zap. Sim. Na página da comunidade apostólica tem o Zap da igreja. Pronto, pode falar com a gente lá e eu tenho o prazer de te receber. Qualquer dia. Só entre em contato e agenda pra gente ter certeza que você vem se preparar pra... É só buscar a gente nas redes sociais que você encontra. Tá bom? Vamos pro próximo aviso? Vamos. Foi todo primeiro domingo
Nós temos Santa Ceia. Então, você vem cear conosco. Você pode cear online, mas é muito bom poder cear juntinho, a gente poder dar um abraço, sabe? É outra coisa, né, amor? É outra coisa. E a gente convida você a orar conosco. Todas as terças-feiras nós temos oração. Então, toda terça-feira, quero aqui o caderno, amor. A gente tem aqui o caderno de oração. Se você quiser, você pode vir e deixar aqui, ó. Você pode deixar aqui sua oração, seus pedidos, que nós estaremos orando pela sua vida. Pastora, eu não posso ir até aí no momento. Escreve então pra gente, tá? Qual é o seu pedido de oração? E a gente coloca o nome aqui no caderno de oração. Tá bom? Toda terça-feira, às 19 horas, nós estamos aqui orando, clamando pela sua vida, pelos pedidos de oração, pelos alvos de oração da igreja. A gente não para o culto. Não sei se você notou, mas a gente não para o culto para pedir oferta. Isso não está no tem nosso esse momento de coração. ofertório. Mas se você quer ofertar, você pode procurar a gente, porque aqui, para poder ofertar e dizimar, você primeiro precisa conversar com os pastores e saber o que é, para não fazer de qualquer forma. Exato. Aí, caso você queira também, se você estiver presencial, ali está o gasofilácio, você pode ofertar espontaneamente no seu coração. Tira-se um momento com Deus e oferta, apresente a sua oferta a Deus. Agora, dia 27. Agora vem dia 27. Gente, dia 27 vai ser meu aniversário. E a gente vai fazer um grande encontrão. Vai ser um culto de ação de graças, um encontrão de ação de graças. Vai ser uma festa na roça de ação de graças. Vai ter coisas maravilhosas de ação de graças. Eu acho que se eu fosse você, eu não perderia. Então, dia 27, às 10 da manhã, começa. A gente vai ter, assim, algumas comidas típicas. O que você precisa trazer? A sua vida, apenas. Tá bom? E vamos comemorar mais uma primavera do Pastor João e mais um ano que a gente se casou, né, filho? Duas coisas juntinhas, sabe? Dia 22 a gente fez aniversário de casamento, dia 23 faz aniversário de casamento, dia 23 meu aniversário. Então a gente comemora tudo junto no dia 27. E a gente conta muito com a sua presença. Esquecemos alguma coisa? Eu acho que não. Então vamos pro que tal? Que tal? Eu, você e mais um irmão. Domingo que vem, em mais um encontro de celebração. Beijo, boa semana, bom mês que está iniciando, né? Exato. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Gente, o ano já tá, né? Estamos no segundo semestre de 2025, julho.